Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar então o estudo do movimento, a cinemática, a parte da mecânica que estuda o movimento, sem nos preocuparmos em explicar o porquê desse movimento. Então nós vamos ver agora alguns conceitos importantes. Bom, o primeiro conceito que nós vamos discutir é ponto material e corpo extenso. Então vejam, um ponto material vai ser um corpo cujas dimensões não são relevantes em relação à situação, ao fenômeno que você está analisando. E um corpo extenso, as dimensões desse corpo são importantes para o fenômeno que você está analisando. Vamos entender isso melhor nessa imagem. Vejam, este veículo estacionado, ele pode ser considerado nessa situação um corpo extenso. As dimensões, o comprimento desse veículo para ele encaixar nessa vaga tão apertada, elas são importantes, elas são consideradas. Vejam que ele está aqui praticamente encostado no veículo da frente. Se nós entrarmos nesse táxi e contratarmos uma viagem de São Paulo a Recife, imaginem que é essa trajetória, partindo de São Paulo e indo até Recife, o carro irá percorrer 2.640 quilômetros. Vejam, as dimensões do carro em relação a essa viagem de 2.640 quilômetros são irrelevantes. Então, o mesmo carro, que na situação do estacionamento era considerado um corpo extenso, aqui nós vamos nos referir a ele como um ponto material. Então vejam que nessa situação nós temos um carro que precisa encaixar em uma vaga que é limitada, cujo volume, o comprimento, o tamanho desse carro é importante para ele encaixar nessa vaga. Outra situação, e aí então nós temos um corpo extenso. Outra situação diferente vai ser este mesmo veículo fazendo uma trajetória de São Paulo ao Recife, que tem uma distância de 2.640 km. Se o carro tem 3 metros, 3,5 metros, não vai fazer diferença numa viagem tão longa assim. E daí é chamado então de corpo material. Tudo bem? Então vamos para o nosso próximo conceito. Bom, próximo conceito importante, conceito de referencial. Então vamos pensar no referencial a partir de um exemplo. Nós temos aí na tela um mapa, localização aqui do colégio. Então vamos dizer que o aluno A está aqui em frente ao colégio. Ele troca lá mensagens com seus amigos para combinar um encontro, para que eles possam ir almoçar. Um dos amigos está 150 metros do primeiro colega. O segundo amigo também está a 150 metros do primeiro colega. Então nós temos a distância do amigo, do amarelo até o vermelho e do amarelo até o verde. A distância é a mesma, de 150. Vejam, se eles escolherem se encontrarem todos no ponto em que está o colega de amarelo, a distância percorrida pelo verde e pelo vermelho será a mesma, 150
metros. Agora, se eles resolverem se encontrar no ponto em que está o amigo verde, vejam, a distância medida de 150 metros, ela tinha como referência a localização do aluno amarelo. Ao trocarmos essa referência pelo aluno verde, que diferença nós vamos ter? O percurso entre o verde e o amarelo permanecerá sendo de 150 metros. Porém, o amigo vermelho terá que percorrer uma distância de 300 metros para chegar agora ao novo ponto de encontro. Como nós podemos ter duas distâncias diferentes? O fato aqui ocorre que, sendo o referencial o amarelo, as distâncias entre vermelho e amarelo e verde e amarelo ficavam equidistantes. Agora, para o vermelho ir até o verde, que é o novo ponto de referência, o deslocamento tem que ser maior. Então, um referencial ele é o que serve de base para que nós possamos definir uma série de fenômenos em cinemática, como deslocamento, velocidade, trajetória. Então, o referencial sempre vai ser necessário para que possamos definir estes fenômenos. Vamos fazer uma análise agora de mais alguns conceitos. Bom, agora que nós já compreendemos o conceito de referencial, vamos utilizá-lo para entender os conceitos de repouso e movimento. Repouso e movimento vão depender então de um referencial. Vamos tentar entender isso? Bom, vejam a situação das figuras que estão aí na tela. O ônibus estará em movimento em relação ao referencial, que são os nossos alunos no ponto de ônibus, se a cada instante que o tempo passar, o ônibus estiver mais próximo dos alunos. Então, conforme o tempo passa, se o ônibus se aproxima dos alunos, vamos dizer então que o ônibus está em movimento em relação a estes alunos. Mas, e se compararmos os dois alunos que estão como passageiros dentro do ônibus? Conforme o tempo passa, a distância entre eles não se altera. A distância é sempre a mesma. Como não há diferença na distância entre os dois conforme o tempo passa, eu vou dizer que os garotos estão em repouso, um em relação ao outro. Nesse caso, eu adoto um dos alunos como referencial e comparo a distância entre ele e o outro aluno a cada instante que passa. Como essa distância não muda, eu posso afirmar que eles estão em repouso. Vejam, se eu pegar o mesmo aluno que eu adotei agora como referencial e colocá-lo em relação àqueles que estão no ponto de ônibus, então voltamos o nosso referencial agora para o ponto de ônibus. Eu vou afirmar então que o nosso garoto lá, o último passageiro do ônibus, está em movimento em relação àqueles que estão no ponto de ônibus. E a coisa fica um pouco mais estranha, né? Se nós adotarmos o último passageiro como referencial, nós podemos afirmar que na perspectiva dele, ele está lá dentro do ônibus, ele vai ter a impressão de que os alunos lá fora, no ponto, é que estão em movimento, se aproximando dele conforme o tempo passa. Então vejam que, variando o nosso referencial, nós podemos ter uma situação de repouso, de movimento, e o movimento também muda o seu sentido dependendo do referencial
adotado. Vamos ver um outro exemplo, pensando em duas pessoas em um trem. Duas pessoas estão sentadas uma de frente para a outra dentro do trem. Conforme o tempo passa, essas pessoas estão se olhando olho no olho. Para elas, uma servindo de referencial para a outra, não há movimento, porque não há nenhuma alteração na distância entre as duas conforme o tempo passa. Agora, se ambas olharem para um referencial que esteja fora do trem, a estação, por exemplo, conforme o trem passar pela estação, eles terão a impressão de que a estação está em movimento. É muito fácil perceber essa situação, né? Se você já andou, por exemplo, no metrô aqui na cidade de São Paulo, né? Você está parado dentro do metrô e ele começa a se movimentar em relação à estação. A impressão de quem está dentro do trem é que a estação está passando, que ela está em movimento. Tudo bem? Então aí foi mais um conceito básico. Vamos prosseguir agora para o próximo. Agora vamos trabalhar com o conceito de trajetória. Temos aí uma imagem, uma planta, né, da imagem de um circuito de corrida de carros, de motos. Então vejam, trajetória vai ser a posição ocupada por um objeto em deslocamento a cada instante. Então imaginemos que o nosso carro saia daqui, deste ponto de partida, e que vão percorrer este circuito no sentido aí que eu estou mostrando. Então vejam, o caminho que está sendo traçado é a trajetória do móvel, do objeto, sobre a pista. A trajetória está meio torta, mas não tem problema. Então vejam, conforme o tempo passa, os pontos vão marcando o caminho percorrido pelo objeto. E esta é então a trajetória que esse objeto está percorrendo. Aqui eu faço uma trajetória irregular, porque ela é feita de retas, feitas de curvas, né? Uma trajetória que se aproxima mais das situações reais do dia a dia. Agora, eu posso ter trajetórias que são retilíneas. Numa trajetória retilínea, o objeto vai percorrer uma reta. Eu posso ter trajetórias circulares, no qual a trajetória forma um círculo. Certo? Vamos prosseguir agora para os próximos conceitos.